Olá! Você também está tendo a sensação, assim, que seus filhos te ensinam muito? Sabe aquela coisa de desaprender para aprender? Você está tendo essa sensação também como mãe? Que a gente vai amadurecendo, né? Conforme os filhos vão crescendo, conforme eles vão nos colocando em situações para a gente poder pensar, refletir até mesmo o nosso comportamento. Eu tenho essa sensação aqui em casa, vira e mexe os meninos fazem algum comentário, algumas perguntas já, que eu fico assim, como, né? E é muito interessante isso, porque realmente a gente amadurece, né? A gente desaprende para aprender assim, no outro. As relações são isso, né? Ninguém consegue crescer sozinho. A gente pode até ir mais longe, mas se vai com muito mais sabedoria juntos, porque realmente no outro a gente se revela e pelo outro a gente também se revela, né? Eu li uma vez um escrito da Lia Luft, foi da revista Veja, em 12 de maio de 2010, que eu queria compartilhar, porque é muito legal. A canção de qualquer mãe. Que nossa vida, meus filhos, tecida de encontros e de desencontros, como a de todo mundo, tenha por baixo um rio de águas generosas, um entendimento acima das palavras e um afeto além dos gestos, algo que só pode nascer entre nós. Que quando eu me aproxime, meu filho, você não se encolha nem 1 milímetro com medo de voltar a ser menino, que você já é homem. Que quando eu a olhe, minha filha, você não se sinta criticada ou avaliada, mas simplesmente adorada, como desde o primeiro instante. Que quando se lembrarem de sua infância, não recordem os dias difíceis, vocês nem sabiam. O trabalho, o cansaço, a saúde não tão boa, o casamento numa pequena ou grande crise, os nervos à flor da pele. Aqueles dias em que até hoje arrependida, dei um tapa que agora ainda dói mais em mim. Ou disse uma palavra injusta. Lembrem-se dos deliciosos momentos em família, das risadas, das histórias na hora de dormir, do bolo que embatumou, mas que vocês pequenos comeram, dizendo que estava maravilhoso. Que quando em sua adolescência não recordem minhas distrações, minhas imperfeições e impropriedades, mas as caminhadas pela praia, o sorvete na esquina, a lição de casa na mesa de jantar. A sensação de aconchego, sentados na sala, cada um com a sua ocupação. Que quando precisarem de mim, meus filhos, vocês nunca hesitem em chamar mãe. Seja para prender um botão de camisa, ficar com uma criança, segurar a mão, tentar fazer baixar a febre, socorrer qualquer tipo de recurso ou apenas escutar alguma queixa ou preocupação. Não é preciso constranger-se de ter filhos querendo mãe, só porque vocês também já estão grisalhos, ou com filhos crescidos, com suas alegrias e dores, como eu tive e as minhas, como eu tenho, tive as minhas. Que independendo da hora e do lugar, a gente se sinta bem pensando um no outro. Que essa consciência faça expandir-se a vida e o coração, na certeza de que aquela pessoa, seja onde for, vai saber entender. O que não vai entender, vai absorver. E o que não absorver, vai entender e tornar bom. Que quando nos afastarmos, isso seja sem dilaceramento, ainda que com passageira tristeza, porque todos devem seguir o seu caminho, mesmo que isso signifique alguma distância. E que todo reencontro seja de grandes abraços e boas risadas. Esse é um tipo de amor que, independente da presença ou do tempo, é um amor que dura. Que quando estivermos juntos, você encarem com algum bom humor e muita naturalidade, se houver raízes grisalhas no meu cabelo, se eu começar a repetir histórias e se tantas vezes só de olhar para vocês, meus olhos se encherem de lágrimas, serão apenas alegria porque vocês estão aí. Que quando pareço mais cansada, vocês não tenham receio de que eu precise de mais ajuda do que aquilo que vocês podem me dar. Provavelmente não precisei de mais apoio do que o seu carinho, da sua atenção natural e jamais forçada.
E se precisar de mais que isso, não se culpe se por vezes for difícil ou trabalhoso ou tedioso, se lhes causar susto ou dor. As coisas são assim. Que se um dia eu começar a me confundir, esse eventual efeito de um longo tempo de vida não os assuste. Tentem entrar no meu mundo novo, sem drama nem culpa, mesmo quando sem se impacientarem. Toda transformação, do nascimento à morte, é um dom da natureza e uma forma de crescimento. Que em qualquer momento, meus filhos, sendo eu qualquer mãe, de qualquer raça, credo, idade ou instrução, vocês possam perceber em mim, ainda que numa cintilação breve, a inapagável sensação de quando vocês foram colocados pela primeira vez nos meus braços. Misto de susto, plenitude e ternura. Maior e mais importante do que todas as glórias da arte e da ciência, mais sério do que as tentativas dos filósofos de explicar os enigmas da existência. A sensação que vinha do seu cheiro, da sua pele, do seu rostinho e da consciência de que ali havia, a partir de mim e desse amor, uma nova pessoa, com seu destino e sua vida nesta bela e complicada terra. E assim sendo, meus filhos, vocês terão sempre me dado muito mais do que esperei, ou mereci, ou imaginei ter. Ai, que lindo, né, gente? Eu achei essa canção linda, né? Uma canção isso. Eu acho que ela reflete realmente toda a nossa maternidade, né? Eu acho que ela expressa, claro que de uma forma muito poética, mas sem esconder, né, as sombras da maternidade, né, gente? Ela fala ali dos desafios que a gente enfrenta. E eu gostei muito de ler essa canção, chama Canção de Mãe, né? Porque eu acho que a nossa maternidade, né, ela é muito isso. E quando a gente entende, eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de, quando a gente depara com esses escritos, com livros, quando a gente depara com histórias de vida, né, de pessoas que a gente conhece, próximas da gente, ou de pessoas que às vezes a gente não tem na presença física, mas, né, na presença virtual. E a gente vê que a maternidade é algo que pode ser vivido de uma forma muito poética, né? Sem esconder mesmo as sombras, né? Poética no sentido assim, a gente não precisa fingir nada, a gente simplesmente vai ser, né? Eu acho que isso torna a nossa maternidade leve. Quando alguém fala assim, eu escuto muita gente falar comigo, Camila, você vive uma maternidade tão leve. E quando alguém fala isso pra mim, eu enxergo dessa forma. Eu enxergo que a maternidade leve é quando a gente entende todos os nuances de ser mãe. E quando você entende isso, você não se culpa, né? Você vai errar demais, errar todo mundo vai, mas você não se culpa, né? E você vive essa maternidade com leveza, por quê? Porque você está vivendo aquilo que você consegue viver. Você está tentando, né? Você está ali no caminho. E eu acho que a maternidade é uma autodescoberta tão sensacional, mas tão sensacional. Eu acho que todas nós deveríamos nos dar essa oportunidade de ir ali, durante o crescimento dos filhos, né? A partir do momento que está grávida, né? Acho que na gravidez a gente já tem ali o primeiro despertar da consciência. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, qual foi a primeira lição que eu tive da maternidade? E eu falei com ela que foi a flexibilidade. Porque quando eu estava grávida, eu tive que parar de fazer um monte de coisa. E eu fiquei assim, como assim? Eu sou muito enérgica, né? E eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho que ficar na cama deitada. Eu tive que ficar deitada mais de 2 meses sem fazer nada, né? Tive que ficar. Ou era isso, ou colocava em risco a vida dos meus filhos. E aí, quando eu entendi que às vezes o pausar, hoje, por isso que eu falo muito com as pessoas do silêncio, do pausar, porque ele realmente é importante. E se a gente não faz isso, uma hora a vida vai dar um jeito da gente fazer, a gente não tem jeito não. A gente vai fazer por obrigação, né? Mamãe sempre falava assim, no amor ou na dor a gente aprende. Eu tô fazendo de tudo para aprender no amor, para não precisar da dor, né? Mas se a dor vem, eu procuro aprender por ela também. Porque às vezes a gente está vivendo assim essa maternidade com muita culpa, muito sobrecarregada, muito cansada. Eu escuto isso todos os dias, né? Muito privada, né?
desnecessariamente. Quando a gente entende a nossa maternidade e a gente vê uma carta dessa, né, um escrito desse, nossas mães, nossas avós, a gente tem que aprender a escutar mais as pessoas mais sábias, né, mais maduras. A gente aprende que, gente, ser mãe é esse constante amadurecimento, esse crescimento. Mesmo a gente vai crescer, a gente vai se transformar, né? Ali ela fala do nascimento à morte. É um crescente crescimento, é uma transformação que a gente vive. E se a gente não entender isso, a gente vai sempre ficar como aquela lagarta, né, gente? A lagarta que fica lá, puxando o casulo, achando o casulo pesado sem querer voar. Ou então, sabe o que a gente também vai querer? E isso tem muito a ver da nossa cultura, né? A cultura do brasileiro é muito de remediar. A gente gosta de sempre tomar um remedinho, né? Tá com dor de cabeça, ao invés de entender por que eu tô com dor de cabeça e descobrir a causa e curar a causa, né? A gente vai lá e toma um remédio. E vai tomando remédio, vai, tipo assim, tapando o sol com a peneira, como dizia a mamãe. Quando a gente entende a causa é muito diferente. Eu lembro que o Gedeon, ele comia muito chocolate e ele morria de dor de cabeça. Mas ele morria de dor de cabeça mesmo, ele tomava 4 Neosaldina todos os dias. E eu falava assim com ele, amor, tem alguma coisa esquisita? Ninguém toma. Gente, pra eu tomar. Eu juro pra vocês, eu não sei quanto que eu tomei o último remédio. Eu tenho uma saúde muito boa, mesmo, assim, mas eu tenho bons hábitos de verdade. E quando eu vi ele tomando aquele monte, eu ficava. Até eu acho que eu tinha uma dor de cabeça de tabela, assim, de ver ele com aquele monte de remédio. E eu falei, amor, vamos pensar, por que tá te dando tanta dor de cabeça assim? Aí investigamos e descobrimos que é porque ele comia muito chocolate. E realmente tem um estudo que fala, né, que o chocolate, acho que o café também, se eu não me engano, causa essa dor de cabeça. Ele parou de comer o chocolate igual ele comia, nunca mais teve dor de cabeça. Né? Tem dor de cabeça? Nunca mais não. Já teve outras dores de cabeça, mas por outras questões pontuais que ele também investigou a causa. Né? E a gente, por ser assim, a gente vai remediando, a gente esquece de fazer o preventivo, né? É muito melhor quando a gente entende, quando a gente vive a nossa maternidade ali, sem precisar ficar buscando coisas externas, né? Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui dentro de casa, vamos entender como é que está a minha vida aqui dentro de casa. Mulher tem tanta habilidade boa, muita. Nós mulheres somos muito empoderadas, só que o nosso empoderamento ele é interno, né? A gente tem tanta competência, tanta habilidade para transformar o nosso lar num lar feliz de verdade. Não é da foto bonita do Instagram, é no lar feliz de verdade, é na coerência do discurso com a prática, né, gente? Porque de discursos lindos, os feeds estão lotados, né? Vamos viver a prática, a coerência ali da prática, do discurso com a prática. Aquela foto linda, primeiro que toda a família, não é sempre que está ali, né, a gente vivendo aqueles momentos maravilhosos. A gente tem os nossos problemas, a gente tem os nossos desafios. E tá tudo bem, não é que a gente tem que ficar postando isso. Mas dentro de casa, vamos viver de verdade essa alegria, né? Vamos fazer um lar feliz. A mulher tem tantas habilidades ali. A gente tem que entender que a gente não precisa abraçar o mundo, né? Eu vejo hoje em dia muitas mulheres reclamando que não estão dando conta. Aí você vai ver, eu falo com ela, tem muitas amigas que a gente tem uma intimidade, eu falo, cara, mas nem eu dou conta, misericórdia, esse tanto de coisa que você tá fazendo, pra quê? Calma, respira, né, gente? A gente às vezes faz um monte de coisa e nem tem nada a ver com a nossa vida, né? Nem combina com o nosso estilo de vida. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar nisso, né? O que de verdade faz parte da minha vida, o que aquilo faz sentido pra mim, né? O que cabe dentro da minha maternidade, porque senão às vezes a gente vai ficando, né, no texto ela fala dessa loucura, desse cansaço, desse estresse, mas muitas vezes isso é desnecessário, porque não faz parte da gente. Eu acredito muito, quando eu falo da liberdade materna, tem muita questão de bons hábitos também, né, a gente tem que ter bons hábitos na vida. Isso não é para ser uma mãe tranquila, leve, não, isso é para a vida, né? Bons hábitos faz parte da gente querer viver muitos bons anos, não necessariamente anos no sentido cronológico, no sentido da vida, sabe? Quando a vida ela é bem vivida, a gente nem sabe os anos, a gente sabe que a gente está vivendo muito bem vivida. E a brevidade não está no cronológico, a brevidade está nisso. Se você pode ter 70 anos e olhar para trás e falar, não fiz nada, né? Você olha e fala assim, gente, mas que sentido que eu dei para minha vida? Quantas e quantas vezes a gente já não leu
experiências quase morte, né, que são os EQMs, falando sobre isso, estão lá no leito de morte, arrependidos por não terem vivido a vida que queriam viver de verdade, por não ter expressado o que sentia, por não ter estado com quem gostaria, por ter trabalhado demais, estado pouco com a família, né? Então, se essas pessoas que estão ali no leito de morte, né, porque para e pensa, se você morresse hoje às 7 horas da noite, como que você levaria o seu dia? Eu carrego essa frase desde o primeiro dia que eu ouvi da Milene no curso de Bíblia. Todos os dias, gente, sem exceção. Quando eu abro os olhos, eu pergunto como que eu vou levar o meu dia, se eu sei que eu vou morrer às 7, porque eu posso morrer antes, inclusive, das 7, né? A morte, ela tem que ser nossa amiga. Não podemos ter medo da morte, porque nós vamos morrer. A gente, às vezes, eu acho que é engraçado, tem gente que pensa que não vai morrer, né? Gente, vamos morrer sim. Né? Então, vamos fazer da morte nossa amiga. Como? Vivendo uma vida bem vivida, né? Ó, a obviedade aí, né? Como que eu vou viver uma vida bem vivida? Em primeiro lugar, tenha uma vida com sentido. Você sabe o seu propósito? Aliás, eu acho que a primeira coisa que todo ser humano tinha que acordar e pensar, qual que é o meu propósito? Busca o seu propósito, descubra o seu propósito e viva. Acabou. É isso. Vida que segue. E flui, vai fluir. Vai fluir, vai fluindo a vida. Acabou, gente. Quando a gente entende isso de verdade, tudo faz sentido. E realmente o lar fica feliz. Não tem como. Um lar onde realmente a mãe sabe o propósito dela, sabe o que ela está fazendo aqui, qual é o sentido dela nessa vida, o lar é feliz. O lar tem desafios, o lar tem problema, tem tudo como todo mundo. Mas aquilo ali é vivido com plenitude, com leveza, porque aquilo ali é somente uma circunstância, uma oportunidade para se transformar, para crescer. Aquilo ali não é mais um motivo para ficar lamuriando, né? E a questão da lagarta, né? A lagarta pode ficar realmente ali dentro do casulo, lamuriando aquele peso nas costas delas. Mas a lagarta também, ela pode querer remediar. Aí o que ela pode fazer? Ela pode pedir para o homem, né? Tem aquela história, da lição da borboleta, tem um homem, né? Que fica ali, a historinha é um homem que fica reparando ali a borboleta desajeitada, tentando sair por aquele buraquinho, né? E ela não consegue sair, e aí ele vai lá, pega e corta o casulo, e a borboleta sai, fica murcha e nunca voa, né? E aí não entende por quê. E por quê? Porque ela veio uma outra pessoa para poder cortar, né? Tirar dela esse sofrimento, tirar dela esse momento que ela tinha que viver ali de casulo. Então, toda vez que você estiver passando por um sofrimento, por um período de deserto, né? Como a gente fala muito, olha para isso como oportunidade para você voar. Porque se você buscar algum remédio, né? Se você buscar uma ajuda de terceiro no sentido de cortar o seu sofrimento, de você não sofrer, né, não passar o sofrimento nesse sentido, né, se você não passar por esse deserto ali, de acordo com o que você deveria passar, você vai ficar com a asa murcha e não vai voar. Então, quando for lembrar assim, nossa, estou passando uma situação desafiadora. Primeiro que não é difícil, né? Eu adoro mudar essa palavrinha. Todo mundo eu estou corrigindo agora. Gedeon já super aprendeu. Aqui em casa a gente nem fala difícil mais. Quando você está com uma situação, já não fala que ela é difícil, fala que ela é desafiadora. Porque quando a situação é desafiadora, você consegue já transformar. Quando ela é difícil, fica difícil. Vai ficar difícil, pesada, penosa. Não. Você tem uma situação ali que é desafiadora. Olha para essa situação e tenha certeza que essa situação é uma mola propulsora para você voar. Então, mergulha nessa situação, né? Olha, estou vivendo esse deserto, o que eu posso aprender com ele? Usa a criatividade, porque às vezes a gente vê aquele sofrimento, aquele deserto ali e acha que não dá para passar por isso, não dá conta, já quer desistir, aquilo ali é muito difícil, é muito penoso, né? Porque o difícil e o penoso sempre vão ter esse peso mesmo, né? Vai ser padecer, né? E aí a gente a gente terceiriza isso. E aí o que acontece? A gente não voa, a gente não cresce, né? Então todos os seus desafios são oportunidades de crescimento. Já começa a olhar dessa forma, começa a verbalizar dessa forma, que você só de pensar assim e falar assim, gente, já faz uma diferença enorme, de verdade, faz diferença, porque você vai usar isso como uma forma de crescimento. Uma vez, há muitos anos atrás,
Eu lembro que numa palestra que eu participei de comunicação, a gente estava estudando a comunicação, né, e falando que tudo é comunicação. Então, a primeira forma de comunicar é o pensar. Aí o seu pensamento vira o quê? Um comportamento. Você pensa, você fala. Não, o pensamento vira uma fala e vira um comportamento, e esse comportamento vira um hábito, e esse hábito vira um estilo de vida. Era isso mesmo, era 5 etapas. Então, se você pensa, tá difícil, você fala, nossa, isso é muito difícil, esse deserto é difícil, é sofrido. Você vai agir como sendo difícil. Então, você vai agir rastejando igual a borboleta, igual a lagarta, rastejando. Aí você vai ter um hábito de só lamuriar e reclamar e achar que tá pesado. Ai, essa borboleta, essas asas tá pesada, esse casulo tá pesado, ai, não tô dando conta. Seu estilo de vida vai ser o quê? Só coisa ruim, não tem como. É lei, né? Agora, se você pensa assim, existe um desafio para mim. Aí você fala, é um desafio, então eu vou crescer com isso. Aí você se comporta como? Como que você age? Vou criar uma forma de fazer com que esse desafio seja uma mola propulsora para o meu crescimento pessoal, profissional, espiritual, de vida. Aí como que você vai ter o hábito de todos os desafios que vêm para a sua vida, você olhar dessa forma. Como que vai ser seu estilo de vida? Um estilo de vida de alguém que cresce. Um estilo de vida de alguém que supera desafios. Um estilo de vida de alguém que voa. De alguém que de verdade pega todas as dificuldades, transforma em desafios, e pega todos os desafios e transformam em realmente crescimento, edificação de vida. Esse é o grande segredo. Por isso que muita gente, tem muitos profissionais motivacionais, palestras motivacionais, vendendo a ideia do pensamento, mas a ideia do pensamento, ela não é única, né? A gente não adianta só eu pensar assim, desafio, pronto, não. Ela vem nesse ciclo, né? Você pensa que aquilo ali, aquele problema é um desafio. Aí você fala para você, esse é um desafio que eu tenho que enfrentar para eu poder sair daqui melhor. Aí você vai agir. Como eu posso agir diante desse desafio? Aí você põe ali no papel, pensa, usa a mente, coloca toda a sua competência, porque todos nós temos competência suficiente. Gente, a vida é um mar de possibilidades. Quando eu lembro daquela história daquele Rebelo, né? Esqueci o sobrenome dele. Eu sou ótima para nomes, né? Quando eu lembro daquela história daquele surfista cego que pega aquelas ondas enormes, cego, e ele tem um documentário lindo em inglês, mas ele é lindo. Coloca lá para assistir. Além da Vista, olha o nome, né? Além da Vista, né? Quando você olha para esse documentário, você vê um surfista cego ganhar inúmeros campeonatos. Aí eu te pergunto, a sua visão não está um pouco limitada, não? Então, quando a gente vê isso, que a vida é um mar de possibilidades, qualquer desafio, gente, fica pequeno, né? Você pensa assim, poxa, eu vou enfrentar essa onda desse tamanho? Vou. Vamos usar a criatividade e vamos fluir. Let's flow, adoro essa frase, porque o fluir é isso. Vamos deixar a criatividade vir e colocar ela em prática. Colocou ela em prática, isso vai se tornar um hábito na sua vida. Esses hábitos, bons hábitos, é muito isso, né? Começa a colocar em prática tudo aquilo que é bom, que é benéfico. Tenha hábitos também de fazer com que a sua criatividade, elas venham à tona, né? Então, assim, silenciar a mente para poder escutar a sua competência, né? Escutar o seu potencial. Escutar Deus falar no seu coração, vai por esse caminho, esse outro caminho não está tão bom, né? A gente tem que ter bons hábitos para o nosso estilo de vida ser um estilo de vida de quem cresce. E crescer, gente, não é uma questão financeira. Claro que também pode ser, mas crescer está muito mais em você realmente transformar do seu nascimento até a sua morte num legado, né? A coisa mais linda do mundo é realmente nós mães deixarmos como legado para os nossos filhos um ensinamento de vida, de valores. Valores, gente. Os valores, eles são universais, os princípios, né, são universais. E se a gente deixa isso para os nossos filhos, não importa aonde eles vão chegar,
né? Eles têm dentro deles esse legado de valores universais. Eu acho que é o que toda mãe dentro do seu coração deseja. Esses dias eu fui convidada para fazer uma palestra virtual e eu fiquei pensando, né, como que eu poderia começar a palestra, e eu lembrei da teoria da simbiogênese de uma bióloga, eu esqueci o nome dela agora, mas digita lá no Google que vai sair, e ela fala da cooperação. Nunca foi tão necessário a gente entender a cooperação como hoje em dia. Nós não estamos mais vivendo a teoria darwinista da competição, não. É claro, o mundo ainda está, mas está mudando e a gente precisa mudar urgentemente. Não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, estamos aqui para sermos melhores para nós e para o outro. Esse é o sentido da vida. Esse é o principal sentido da vida. Você não tem que ser uma mãe melhor do que a sua amiga. Você tem que ser uma mãe melhor para você e para os seus filhos. E uma mulher melhor para você e para seu marido. Esse é o sentido da vida. Nós temos que ser a nossa melhor versão, né? Ser a nossa melhor versão é viver essa liberdade materna. Não tem como. Como que você vai viver a sua melhor versão? Você se descobrindo quem você é, o seu propósito, você descobrindo o seu tesouro, né? Todas nós temos um tesouro escondido dentro da gente. É escondido mesmo, sabe por quê? Porque a gente vai vivendo tantos eus que não são nossos, que a gente vai escondendo o nosso tesouro. E a gente vai vivendo um monte de coisa que não faz parte da nossa vida. Essa é uma real, tá? Então, para um pouquinho, vai lá. Sabe, caça o tesouro? Caça o seu tesouro. Caça o seu tesouro aí dentro de você. Vai lá fundo na sua alma, na sua essência. Descobre o seu tesouro e revela. Revela com amor. Essa é a ideia da cooperação, né? Quando a gente cooperar isso, a gente viver aquilo que a gente foi feito para viver, pronto. O sol, gente, nasceu para todos. Todo mundo tem um lugar nesse mundo. Não precisa competir com ninguém, porque você tem o seu lugar. E, por favor, ajude a outra a ter o lugar dela. Não faça com que a outra sinta peso, ou que a outra não vá a lugar nenhum, né? Não corte o casulo da outra, não. Ajude-a lá de fora, diz para ela, coragem, você vai conseguir. A gente precisa disso, empatia é isso, a gente precisa dessas vozes que vão nos dar força e fala para sua amiga que é mãe, olha, coragem, você vai conseguir sair de dentro desse casulo. Eu estou aqui para te ajudar, eu vou te falar o que eu puder falar, eu estou aqui para realmente fazer com que você passe por esse momento da melhor forma possível, para que ele seja somente um desafio para você crescer e voar. Acho que a principal coisa que a gente pode fazer por quem a gente de verdade ama é isso, permitir o voo dela e ajudar nesse sentido, né? Sem cortar, deixa que ela... Acho que o autoconhecimento tem muito disso. Quando a gente cresce, quando a gente faz essa descoberta do nosso tesouro e a gente cresce, o voo, ele se torna um voo realmente com uma força nas asas. Por quê? Porque é tão interno, sabe? Por isso que eu falo muito da liberdade materna nesse sentido. Quando você entende quem você é, o seu propósito, a vida, sabe, parece que descortina o mundo. E esses tantos eus que não são meus, eles vão embora. E você vive o seu eu de verdade com muita alegria, independente do cenário, independente das circunstâncias. E a gente nem tem medo de ser feliz, porque tem gente que está com medo até de mostrar que está feliz na pandemia. Gente, estar feliz na pandemia não significa que eu estou desrespeitando ninguém, não. Não, eu tenho muito respeito, toda vida é uma vida. Tenho muito respeito. E é exatamente por ter muito respeito que eu estou aqui tentando colocar o meu talento aí para poder levar para outras pessoas aquilo que para mim fez a diferença e que pode despertar consciência na outra mãe de fazer a diferença também. Então vamos lá, vamos de verdade colocar o nosso tesouro à mostra, né? Descobre o seu tesouro, vai lá dentro de você, no seu coração. Não tenha medo de saber que você tem que desconstruir um monte de coisa, né? Eu acho que a maternidade é uma construção eterna.
E o ser humano é uma construção eterna, mas eu acho que principalmente na maternidade, quando você tem ali 2 filhos, 3, um filho, seja quantos for, para poder ali o tempo todo, né, te desafiar, né? Os filhos nos desafiam, os filhos fazem a gente ver a vida de outra forma. Quando a gente está ali em contato com eles despertam na gente essa consciência de uma outra vida, consciência da gente ser de verdade quem a gente deve ser. É uma mega de uma oportunidade. É um desaprender para amadurecer. Né? A gente desaprende coisas que às vezes estavam ali cristalizadas. Às vezes a gente cristaliza as nossas crenças, a gente cristaliza sentimentos ruins, a gente cristaliza as nossas limitações, né? E aí a gente não vê além da vista. Então, meu desejo é que você veja além da vista, que você não tenha medo de desaprender para poder amadurecer, porque a gente precisa voar. Voar com afeto, voar com as asas fortes e voar desejando que o outro também voa, né? Desejando que a outra mãe também tenha o voo dela, da forma dela, do jeito dela, como ela veio para ser. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Beijo, fica com Deus e até a próxima.